Como eu tinha falado para vocês, né, mais cedo e coloquei na enquete, hoje eu vou trabalhar com literatura de cordel, tomando como base esse livro, que foi escrito por mim e pelo meu amigo professor de português, José Neto. O nosso livro se chama E a Vida se Faz, entre Poemas e Cordéis. Esse livro, ele traz literatura de cordel e poemas. Os cordéis foram escritos por mim e os poemas foram escritos por Neto, porque a gente é assim mesmo, pelo avesso. E aí eu escolhi um cordel para trabalhar hoje com vocês e vou fazer a leitura e depois a gente discute algumas problemáticas, tá? Que estão dentro do contexto dessa literatura de cordel e desse cordel especificamente. O nome do cordel é A Herança de um Povo. Então fiquem atentos para depois a gente discutir o que é que demanda, né, dessa literatura de hoje. Dizem que a política é um mal necessário, que une a sociedade, que constrói ideário. Não vejo no mal referência do bem. Assim percebendo, me ponho a pensar, será que o corrupto é filho de alguém? Alguém que oprime, corrompe e condena, e se diz verdadeiro, disfarçando a maldade em poema. Não pode ter vindo de anjo tão lindo, pois mãe é sagrada, não educa mentindo. Aqui no Brasil tudo se explica, vem lá do passado a dor que se aplica. Como é que podemos achar natural tirar da mão do índio o produto final? Para os portugueses foi tudo perfeito, trouxeram tensão e ganância no peito. A igreja cristã, que deveria ajudar, fundou foi as missões para poder explorar. A justificativa era catequizar, dar alma ao índio, o selvagem domar. Vem nativo, pode se ajoelhar, o vês é teu filho, que eu hei de levar. E assim o curumim, que deveria brincar, foi servir homem branco e à noite chorar. Como um rei português aqui poderia chegar? Sair lá da sua casa, sem nem mesmo pensar. Essa terra tem donos, não posso me enganar. E o índio assistiu, mesmo sem desejar, que tomassem sua terra com penúria no olhar. Aí um pouco mais tarde, vindo de uma fuga nada exemplar, eis que surge um rei, apontando do além-mar. Agora a tortura tem nome, que de Dom João VI podemos chamar. O pior disso tudo foi ter que respeitar um rei de outro povo que aqui queria mandar. Lhes apresento a monarquia para nossa história vir manchar. Manchar com sangue e incertezas, deixar de fruto a corrupção, o rico com banquete na mesa e o pobre acorrentado no chão. Depois de se mostrar a monarquia fugaz, vou falar da independência, que diferença não traz. Dom Pedro I, se achando importante, um príncipe jovem e de muitas amantes, devendo ao pai respeito total, emancipa o Brasil num curral natural. O tempo se passa e parece mostrar que a saída do povo era poder votar, mas o voto foi de cabresto. E quem podia contestar? Ou morria de tiro ou de tanto penar. Agora falando em sofrimento total, o que esperar de um país que viveu de explorar? No início o índio, que não podemos negar, sofreu até o fim de sua raça chegar. O negro que veio esperando de alguém que tivesse piedade de sua vida também, chegou e chorou com a dor da partida, pois viu sua terra ficar desprovida. Desprovida de guerreiros, príncipes e reis, princesas belíssimas que agora talvez sentissem a dor da exploração total, deixando no ventre o fruto real da soberba humana, do abuso carnal. Em meio a isso tudo, tivemos um rei brasileiro, Dom Pedro II, filho do primeiro. Era bem jovem e de rosto faceiro, mas deu foi um golpe, era um cabra ligeiro. A república também, como era de se esperar, veio do exército, que agora queria lutar contra o império, que não deixava vingar a vontade dos marechais de poder dominar. O golpe no Brasil não é algo de novo, pois vê-se na história, no reflexo de um povo que prefere se omitir do que mostrar-se impiedoso. Piedade de corruptos nós não podemos ter. É lei que encobre, é foro para manter os privilégios dos que roubam sem nunca temer.
A política não pode ser vista como mal. Mal mesmo está no ser humano, que se acha o tal, capaz de tirar do seu próprio povo o direito vital de ter dignidade e ética sem dispensar a moral. Não vou desistir do meu povo trigueiro. Espero na educação o milagre verdadeiro. Ver o político ladrão ser preso primeiro, trazendo conforto e justiça para o povo brasileiro. É isso. Esse cordel, eu não vou falar muito assim, o que é que me levou a fazer o cordel, porque quem escreve cordel, eu não sei se todo mundo escreve cordel assim como eu, da mesma forma, mas eu escrevo, vai saindo e aquilo flui. A literatura de cordel, ela é muito regionalista, né? Vocês devem saber disso. A literatura de cordel, ela tem umas características que são muito peculiares. Ela nos leva a resgatar a cultura do nosso povo, né? No meu caso, além de brasileira, nordestina, né? Eu amo a literatura de cordel, eu amo tudo que vem do Nordeste. Nesse cordel, A Herança de um Povo, se vocês perceberem, eu trato muito de política. Mas não só de política, como de uma viagem pela história do Brasil, que vem desde a chegada dos portugueses aqui, passando pela monarquia, passando por a monarquia portuguesa em Portugal, escravizando o nosso índio, depois pelos reis que vieram para cá, né? Dom João VI, depois Dom Pedro I, até Dom Pedro II, que era um rei brasileiro, filho do rei português, né? E vou contando e tentando amarrar nessa história, principalmente a crueldade que está impregnada na história do Brasil, né? Essa semana eu fazendo o vídeo e lendo os comentários, muita gente perguntando assim, você não vai falar de história do Brasil? Você gosta da história do Brasil? Eu gosto não, eu amo a história do Brasil, né? Eu acho que a história do Brasil é uma coisa que a gente tem que evidenciar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, porque é a nossa história, né? Como você pode buscar um direcionamento, como você pode esperar que o nosso povo, né, que o nosso país progrida se você desconhece, né, a sua própria história. Então, tem alguns pontos aqui que eu falo e que nos leva a trabalhar um pouco de história do Brasil, como, por exemplo, a chegada dos portugueses, né? E esse primeiro encontro, a gente pode dizer que é um choque de cultura entre o português e o nativo, né? O indígena, e quanta crueldade aconteceu nesse primeiro momento, porque o índio, chamado de selvagem, e aí a gente abre um parêntese para discutir o que é ser selvagem, né? Porque se você parar para pensar, quem veio armado, quem invadiu o território e quem agiu com um alto índice de crueldade não foi o indígena. Ele foi narrado, né, pelo explorador como um selvagem, né? Mas se alguém invade tua casa, o que é que tu faz? Agradece? Se alguém invade tua casa, tu vai tentar proteger o teu espaço, a tua família, a tua comunidade, ou você vai dar um abraço e dizer, pode invadir, explore, né? Mate meus filhos, escravize minha tribo, que eu te agradeço por ter vindo. Não. Então, se a gente parar para analisar, quem foi o selvagem na história? Foi o índio, que teve sua terra invadida, sua cultura destruída, teve a sua vida, né, tirada, sua liberdade, né, confiscada para tornar-se escravo de um povo extremamente cruel, né, explorador, ganancioso, que por não ter encontrado ouro aqui, que era o maior objetivo dos portugueses, por não ter encontrado ouro, não podia voltar de mãos abanando. E aí encontra na madeira, no pau-brasil, a possibilidade de ganhar dinheiro. Então, lembrem-se, quando se fala de história do Brasil, que os portugueses, eles tinham um objetivo aqui,
na terra, né, americana. Ou seja, nesse novo mundo, como eles chamavam, era encontrar ouro. Porque eles se espelhavam na colonização do resto da América espanhola. Lá, ouro, prata, pedras preciosas e governos, né, impérios, foram encontrados. Incas, maias, astecas, né? Então, o que o português achou? Da maneira que o espanhol encontrou essas riquezas, né, de maneira muito fácil, porque já eram exploradas no resto da América, né, na América que a gente chama de América Latina, né, o português achou que ia encontrar da mesma maneira aqui, mas não encontrou. O ouro brasileiro, ele estava muito mais no interior do território, e eles procuravam pelo litoral. E outra coisa, para o índio, o ouro não tinha nenhum significado, né? Os nossos indígenas não formaram uma civilização. E aí vem outro contexto para a gente discutir. O que é ser civilizado? Ser civilizado é ser educado? Mas não mesmo, a gente sabe bem disso, né? Educação é uma coisa, civilização é outra. Civilização e ser civilizado é viver numa sociedade que tem uma estrutura de governo, de cidades, de administração complexa, imposta. Isso é ser civilizado, viver em civilização. O índio não vivia, óbvio. Os nossos índios não formaram uma civilização. Eles viviam no coletivismo, no sistema tribal. Isso a gente já sabe, né? O que era plantado, o que era pescado, caçado, era dividido entre eles de maneira igualitária e que viesse a alimentar todos da tribo, né? Os nossos índios, eles viviam de uma forma que as crianças indígenas, os curumins, como eu li no cordel, eles eram criados por todo mundo. Então você, hoje em dia, o que a gente vê? Eu tô com meu filho aqui, eu não faço isso não, tá, gente? Mas eu sei que tem gente que faz. E a gente sabe disso. Você tá com seu filho aqui, você cuida do seu filho, tem uma outra criança ali e você, não é meu filho, então, se ele cair, a mãe tá vendo. E você meio que, né, lava as mãos. E eu entendo, porque também hoje em dia a gente tem até medo de intervir e a pessoa não gostar. Mas numa tribo indígena não é assim que funcionava. Os curumins, as criancinhas da tribo, eles eram educados e cuidados por todos da tribo. Ou seja, ele tem mãe, ele tem pai, mas ele pertence à tribo, né? Ele pertence àquele ideário de coletivo. Isso é incrível. Isso é ser selvagem? Sério mesmo? Tá de brincadeira, né? De jeito nenhum. Isso pra mim é ser civilizado, sabe? É agir com afetividade. E aí quando o português chega e que não encontra o ouro, logo ele vai fazer do índio seu escravo, né? A priori ele tenta convencer o índio de trabalhar para ele através de escambo, trocando produtos. Eu não vou aprofundar porque esse conteúdo é bem grande, é bem interessante. Eu posso fazer isso um outro dia. E depois que o índio se nega, ele escraviza. Então, muito desse cordel fala, eu passo por várias partes da história do Brasil, mas muito desse cordel significa esse primeiro momento, sabe? Esse primeiro choque de cultura que vai originar lá pra frente um país altamente escravista, desigual, que vai explorar não só o índio, mas também e principalmente o negro africano, que vai tornar escravo aqui no nosso país por mais de 3 séculos. É uma mancha enorme na nossa história, que por mais que a gente tente se redimir, se desculpar, a gente teve a herança do racismo que deixa claro, né, essa mazela, né, na história do Brasil, que foi os mais de 300 anos de escravidão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, tá? E depois eu leio outros cordéis para vocês. Beijo!